mãe tem desenhos que eu fiz com 3, 4, 5 anos, que hoje eu vejo e reconheço que eles tinham uma certa qualidade. Eu me sentia muito bem sentando numa mesa com uma folha e um lápis desenhando. Minha área mais é o cartoon sem legendas, eu gosto muito de fazer, né? A charge eu fui mais ou menos enveredado por uma situação meia anômala, né? Eu estava no meu consultório, me lembro ainda perfeitamente, eu nunca tinha feito charge, só fazia cartoon. E eu estava no meu consultório e recebi um telefonema do Marco Aurélio, da Zero Hora, que já gostava dos meus desenhos, ele tinha conhecimento, eu mandei algumas coisas para ele, e ele me parece que ia sair de férias, e disse, Ronaldo, tu não quer ficar de interino? Eu disse, Marco Aurélio, mas eu nunca fiz charge, né? Eu não tenho essa experiência. Não, tu vai conseguir, tu vai fazer e tal, né? E eu aceitei esse desafio e comecei a fazer charge. Fiz durante 30 dias na época, né? E logo depois que ele retornou de férias, o Jornal Pioneiro, que era um órgão também da RBS, me fez o convite para ser chargista do Jornal Pioneiro. Que eu tive a felicidade de ficar 21 anos fazendo charge diária, né? E depois eu fiz uma conta mais ou menos aleatória que deu mais de 6 mil desenhos, né? Durante todo esse tempo. Então foi um desafio que eu aceitei e comecei a ter uma certa facilidade em fazer. Mas realmente a minha área mesmo, o que eu gosto de fazer é o cartoon sem palavras, sem texto, que é um cartoon que é chamado de a linguagem universal do humor, onde você pode mostrar para qualquer parte do mundo que vai ser entendido, independente de costumes, de tradições, de ligações regionais, né? A política. Então, isso eu gosto. Então, eu faço um desenho aqui, mando para qualquer lugar do mundo, China, Indonésia, Japão, e ele vai ser entendido. O cartoon ele é um desenho mais abrangente, né? A necessidade, a obrigatoriedade do cartoon ele tem que ser engraçado, né? Ele tem que fazer rir, né? Ele pode ser um crítico também, mas aí cai mais para a parte da charge. A charge não, a charge vem da palavra francesa charger, né, que é carga, né, um desenho pesado, e obrigatoriamente ele tem que ser crítico, né? Uma charge não pode ser politicamente correta. Ela tem que ser crítica, tem que ser contestatória de alguma situação. Uma situação política, uma situação de meio ambiente, alguma coisa que o desenho alerta a população de que aquilo ali tem alguma coisa errada. Então a grande diferença da charge do cartoon é esse. É muito fácil, porque as coisas fluem de uma maneira muito rápida, muito fácil, né? Então, tu está lendo um jornal, por exemplo, tu está vendo uma notícia na televisão, a charge aparece como caindo do céu, né? Quer dizer, tu não precisa pensar muito. E à medida que tu vai fazendo a charge, as coisas vão ficando mais fáceis ainda. Então, tu está vendo uma reportagem, tu está lendo um livro, a tua cabeça já está formando a charge. Quando a gente está conversando, agora, por exemplo, eu estou conversando contigo e já está surgindo alguma coisa para botar no papel. Lógico, eu vou colocar no papel se realmente houver uma necessidade. Uma coisa que caracteriza bem essa tua agilidade de transformar um desafio, uma realidade concreta, a gente sugeriu vocês dois, tanto tu quanto o Dr. Maio, dois médicos, dois intelectuais, Como é que foi e quanto tempo demorou para surgir a resposta? Mas naquela nossa conversa, na medida que tu estava conversando, eu já estava mais ou menos, e é uma coisa inconsciente, né? Quer dizer, tu não procura aquela ideia lá no fundo, ela aparece, que é uma coisa meio louca, né? Sempre eu tive essa ideia de ser médico, não tive nenhuma outra opção. Então eu conheço pessoas que crianças que querem ser bombeiro, que querem ser outro tipo de atividade, mas eu não, eu sempre quis ser médico e dentro dessa minha opção eu sempre tive incentivo da minha família, que sempre me estimulou para ser médico.
Eu acho que talvez seja essa a grande relação entre a cirurgia e o cartoon e o desenho, né? Porque ambos têm uma certa precisão nos gestos, né? Quer dizer, tu não pode fazer uma cirurgia de uma maneira intempestiva, né? Sem um planejamento, sem um cuidado maior na abordagem do órgão, né? Da incisão, da sutura. E talvez isso seja um espelho do cartoon, que também deve ser obedecer linhas, né, bem harmoniosas, proporções, né, quer dizer, não pode fazer um desenho com proporções assim que não se enquadrem em nenhuma outra. Então, acho que a medicina, a parte da cirurgia, eu acho que tem uma relação muito grande com o desenho em si, né, ou com a pintura, né, com o artesanato, quer dizer, situações em que te exigem um cuidado maior na abordagem do traço, né, e do resultado final. Tu pode ter algumas mudanças de comportamento dependendo do ambiente que tu está. Se tu está no ambiente médico, tu vai ter um comportamento médico. Se tu está com uma turma de cartonistas num bar, né, tomando uma cerveja, aí é completamente diferente. Mas assim, a pessoa é a mesma, né? Não tem como mudar, né? Eu tinha muito medo. Quando eu comecei aqui em Vacaria, eu já desenhava para 0 Hora. Então, como eu era uma cidade pequena, eu tinha um certo receio de assinar as minhas charges com o meu nome. Então, praticamente, eu usava um pseudônimo. Desenhava na 0 Hora como Ronias. Então, ninguém sabia que era eu. Então, eu ficava tranquilo, porque eu imaginava que uma pessoa que ia consultar comigo, ia fazer uma cirurgia comigo, disse, não vou fazer, esse cara aí, né? Esse doutor brinca com desenho, não é uma pessoa séria. Mas, claro, era uma bobagem que eu pensava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu conheço 2 médicos cartunistas. Um é o doutor Luiz Oswaldo Rodrigues, que é um fisiocardiologista, trabalha na Universidade de Minas Gerais, é um excelente cartunista, ganhou prêmios também em todo o mundo. Doutor Aristides Hernandes, que é um psiquiatra cubano, ele atua em Havana, um cartunista de mão cheia também. Então, eu sempre digo para os meus pacientes que assim, é importantíssimo tu fazer alguma coisa totalmente diferente da tua rotina do dia a dia, né? Uma coisa que te dê prazer. Então, isso aí, eu sempre chamo o cartoon da minha fluoxetina, né? Quer dizer, eu não preciso tomar remédio para me relaxar, basta eu sentar aqui e eu me desligo do mundo, né? A minha realização é a graça que a pessoa vê no meu desenho, né? E o reconhecimento também, tu fazer um desenho aqui e ele é premiado no outro lado do mundo, né? Isso aí, para o cartunista, é um reconhecimento maior. Independente de prêmio, de questões financeiras, né? Esse reconhecimento, né, de você ganhar um prêmio, né? Porque esses salões, assim, eles estão disputadíssimos. Eles têm 3.000 desenhos de todo mundo. Então, são pessoas que são talentosas, né? Então, tu ser reconhecido nesse mundo de talento é um prazer muito grande.